João capítulo 13, vocês conhecem, lava pés, passagem muito conhecida. Só para eu me situar, porque eu estava acostumando com os rostos aqui, mas hoje tem muito rosto novo. Quem está nos visitando, só levanta a mãozinha assim. Visitando. Seja muito bem-vindo, queridos, vocês são muito bem-vindos aqui. Quem estiver aí perto, dá um abraço ou fala um oi, pelo menos, para eles. No final, converse com eles. Amém? João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai, presta atenção nessa frase, Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e que voltava para Deus, depois disso, derramou... Só um pouquinho. Isso, que voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. E Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse... Não, esse aí já foi. Vocês nem para me ajudar. 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendes o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também os façam. Queridos, por que Jesus fez isso? Nós sabemos que, e aí todos sabem, que aquela função de lavar os pés dos convidados, de lavar os pés daqueles que chegavam na casa das pessoas, era uma função de um escravo baixo, um escravo que não tinha tantos atributos no meio do povo deles, da casa. Era aquele escravo que o menos importante ia fazer o serviço de lavar os pés daqueles que chegavam. E por que Jesus faria isso? Por que Jesus falou assim: da mesma maneira que eu fiz, é importante que vocês façam? Queridos, porque esses discípulos, há um tempo atrás ali, eles estavam querendo saber quem era o maior na mesa. Ei, quem que vai ficar aí do lado de Jesus? Quem vai ficar à direita? Quem vai ficar mais pertinho?
Eu acho que sou eu acho que sou eu. E talvez o Espírito ouvindo os corações e querendo ensinar uma lição do que seria a igreja neotestamentária. E quando eu estava pensando em nós, queridos, eu tinha certeza que esse lugar seria inundado por uma unção de unidade, em que não teria um maior, em que não teria os mais importantes, os mais diferenciados, em que o corpo, em que a noiva seria o mais importante de tudo. E Jesus, ele começa então a servir. E ele começa a falar algumas coisas nos primeiros versículos, que eu falei para vocês. Presta atenção nesse versículo, porque olha, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o seu tempo, em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E no versículo 4 diz, no versículo 3 diz, Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que voltava para Deus, levantou do seu lugar e se vestiu de servo. Querido, o entendimento desse começo muda todo o nosso panorama de como nós encararemos a nossa vida. Aqui há 3 consciências que Jesus externa. Jesus, ele sabia que ele vinha de Deus. Jesus, ele sabia que voltaria para Deus, e Jesus já sabia que o Pai tinha colocado em tuas mãos toda a autoridade. Então, quando nós temos uma maior consciência de quem nós somos, gera em nós a maior disposição em nos vestir de todo orgulho e caminhar por baixo, querido. Quando nós temos a noção de quem realmente somos, nós não caminhamos por expectativas humanas, nós não caminhamos esperando a aprovação de alguém, nós caminhamos tão livre que podemos sair do lugar de mestre, colocar a roupa de um servo e servir a todos. E mesmo assim, ele sabia que ele vinha de Deus, que ele voltava para Deus e que toda a autoridade estava em suas mãos. Essa igreja foi invadida por algo tão poderoso quarta-feira, querido. E aí quando nós criamos expectativas de, caramba, agora vai vir e vai ser melhor, Deus muda tudo, e Ele está falando, tem hora que você vai ser como um mestre, tem hora que você vai autoridade, mas tem hora que você vai ter que despir de tudo, colocar a toalha e bacia, e começar a lavar pés de todos, até de Judas. Isso para mim é tão poderoso, querido. Quanto maior a consciência da sua identidade, maior o fluir você terá em ser um com teu irmão. Quanto maior a consciência da tua identidade, mais fácil será por você se colocar no lugar
de apenas servir sem ser notado, de apenas caminhar mais uma milha, de apenas chorar com os que choram, de apenas se alegrar com os que se alegram. Quanto mais entendermos quem somos em Deus, queridos, por isso que é tão importante você saber quem você é. Você saber que apesar de você pode ter passado um ano inteiro sem ninguém te ver, Jesus te viu. E você vai continuar amando as pessoas. E você vai continuar servindo as pessoas. Querido, eu tive o prazer de chegar aqui vendo rostos e saindo daqui sabendo nomes. Isso para mim é maravilhoso. Ouvir pessoas, sentar com pessoas, entender o coração de pessoas. E deixa eu falar, isso não está sobre a minha vida, isso está sobre a igreja. Chegou a hora de nós começarmos a colocar a bacia e a toalha e lavarmos os pés uns dos outros. Ah, mas quem? Todos nós, porque o nosso mestre que deu o exemplo, essa palavra não é sobre uma referência humana, essa palavra é sobre um modelo mais alto do que tudo. Ele começa dizendo, porque eu fiz, vocês podem fazer, vocês devem fazer. E no versículo 4, diz que levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura e derramou água numa bacia. E mesmo sendo Deus, não usurpou o ser, antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, abriu mão da glória, e se fez homem servo, se humilhou, até a morte de cruz. Querido, você está entendendo que quando versículos de maneiras diferentes vão se repetindo, é um padrão bíblico que é criado. A verdadeira lição bíblica é quando um homem cheio de glória se esvazia, não é esvaziado, se esvazia, se torna semelhante. E só vê uma opção agora: servir. Essa é a história de Jesus, queridos. Essa tem que ser a nossa história como igreja. Jesus decidiu que essa igreja não tem mais um sênior. E não tem mais. Essa igreja agora vai ser pastoreada por uma companhia profética de pastores. Não está mais sobre uma pessoa. E no final nós vamos orar por essa companhia profética de pastores. Só que eles não fazem sem vocês, queridos. Eles não conseguem fazer sem os GCs. Eles não conseguem fazer sem o staff, sem os sentinelas.
Eles não conseguem fazer sem o pessoal da cozinha, sem o pessoal da Laude, sem o pessoal do Poeminhas. Não consegue, querido. Sem o pessoal do store, pessoal da mídia, do som. Sabe por quê, queridos? Nós somos a igreja que continuou depois dessa noite, em que Jesus falou: seremos a igreja em que túnicas maravilhosas são substituídas por bacia e toalha. Levantou-se da mesa. Levantar da mesa significa sair de um lugar de conforto. Para nós gerarmos essa unidade intencional, nós precisamos sair do lugar de conforto. Muitas vezes é conversar com aquele que você não queria conversar. Deixa eu liberar a última confirmação que você estava esperando. É para você ir falar com esse irmão. Receba. Porque às vezes nós ficamos: ai, mas será? Será que eu devo ir falar? Será que eu devo ir fazer? Será que eu devo? Querido, Jesus, será que ele ficou pensando: será? Eu sendo mestre e Senhor, será que eu devo me vestir de servo? Será que eu devo pegar uma toalha, uma bacia, lavar o pé desses caras que deve estar imundo? Será que eles merecem? Será que meu irmão merece meu tempo? Será que meu irmão merece o meu perdão? Querido, nós precisamos levantar da mesa de honra e caminhar para a mesa de servidão, querido, de servir. Não de servidão no caso de escravidão, mas de servir. O lugar final dessa igreja não será mais a laude. O lugar final dessa igreja serão as mesas. As mesas. Aplauda, se você for para aplaudir, aplauda, querido. Porque é todo mundo de toalha e bacia na mão. É todo mundo de toalha e bacia na mão. Então, para isso, nós precisamos levantar da mesa, tirar a capa. Tirar a capa. Precisamos olhar uns para os outros como irmãos. Querido, sabe o que eu mais amo na Poema? Ninguém precisa me chamar de pastor, querido. Não tem que vir com muita... Nós estamos um com os outros aqui, ó, tirando a capa, tomando a toalha. Tomar a toalha é se envolver em uma outra posição. É começar a se envolver numa outra posição. Agora é toalha na mão. E passar a lavar os pés. Agora deixa eu trazer algo aqui importante. Aqueles homens, eles caminhavam longas distâncias. E não era carro nem Uber. Eram caminhadas de animais ou andando, e eles tinham aquelas sandálias, um calor, suava,
os pés na poeira. A Priscila fica maluca quando o João está brincando, descalço, e aí ele entra correndo, pula no sofá, o pé preto, sabe? Ela fala: João, teu pé está preto. Agora imagina, queridos, tem coisas muito profundas nisso que eu quero falar. Era um hábito judaico, algumas purificações, e uma das purificações era lavar os pés dos que chegavam nas casas. Além de um simbolismo, também era porque os pés chegavam muito sujos de toda a sujeira do caminho. Não vai parar de chegar pessoas com os pés sujos, que caminharam aí fora, e que talvez estão entrando e saindo deste lugar com os pés sujos ainda. Porque serão muitas pessoas, e só aqueles pastores de toalha e bacia na mão não conseguem. Mas Deus falou com vocês e comigo, como eu fiz, agora é a vez de vocês. Comecem a lavar os pés dos que chegam na casa. Começa a lavar os pés do que chegam na casa. Começa a lavar os pés dos que chegam para a mesa. Comece a beneficiar o outro derramando aquilo que você tem. Começa a fazer aquilo que ninguém quer fazer por alguém, querido. Começa a dar tempo, começa a ser ouvido. Começa a falar: como que está a tua vida, mano? Começa a falar para o teu líder: ei, meu líder, como que você está? Você está precisando de alguma coisa? Começa a falar para um pequenininho que você está vendo aí no culto e falei: eu queria ter um tempo contigo. Vamos começar a lavar os pés, igreja. Mais ainda, mais ainda. Só que é tão lindo isso, porque não era só lavar. A Bíblia fala que Jesus começou a lavar e enxugar. Ah, querido, como o Espírito Santo falou isso. Como o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. Eu já falei, vocês já me conhecem, Adriana, Vitor e Pri ainda, e a Maninha, mais ainda. Meu pai, então, nem se compara. E minha esposa, senão ela fica brava comigo. É a que mais me conhece, minha esposa. Posso falar que minha mãe não está aqui hoje? Eu começo a desenhar tudo na minha cabeça, querido. Eu tenho um fantástico mundo de Bob. Todo mundo que dá risada denuncia a idade. Eu começo a imaginar as coisas. E quando eu comecei a imaginar essa lavar e enxugar, eu falava para Deus: Deus,
Por que aquela adoradora, com as lágrimas, lavavam e com os cabelos enxugavam? Por que a água para lavar e a toalha para secar? Porque só apontar os erros só tratar os erros não muda o destino das pessoas. Você lava, aponta os erros, ajuda a vencer os erros, lindo, mas não mudou a vida da pessoa. Enxugar é discipular. Enxugar é tornar pronto para agora caminhar limpo. Esse lugar não será um lugar que vai ficar satisfeito em ter mais uma pessoa na igreja. Esse lugar só ficará satisfeito em pessoas transformadas de verdade. E para isso, querido, não pode ser só lavar, tem que ser lavar e enxugar. Que comecemos um tempo de discipulado. Só que tem uma parada. Que eu não sei se você vai querer, mas eu acredito que sim. Quando o servo está com a toalha, ele enxuga o pé de alguém e a toalha volta para ele. A toalha é tua, mas vai sujar com os pés dos outros. Aquilo que faz secar os pés está na sua cintura. E Deus nos chamou para sujarmos nossas toalhas. Para secar os pés daqueles que às vezes vão até nos trair. Aqueles que não merecem, queridos. Hoje eu vi o João se despedindo da minha mãe chorava. E eu falava, Deus, por que tem que ser tão difícil assim? Porque as toalhas ficam sujas, filha. Mas pés ficam secos. Você está disposto a sujar um pouquinho da toalha do seu tempo para ter mesa com as pessoas? A sujar um pouquinho da toalha das tuas finanças, gastando e semeando na vida de alguém, e não mais comprando o seu 14º tênis? Ou você quer a tua toalha branquinha, querido? Se você quer a tua toalha branquinha, deixa eu te falar, aqui não é o teu lugar. Porque nós somos uma casa de bacia e toalha na cintura, esperando os pés que vêm de fora para sentar à mesa conosco. Porque eu fui acordar às 5:30 da manhã. Glória a Deus. Amém.
Mas que eu ponho o relógio 7 horas da próxima vez, eu ponho. O Fê foi esperto. Versículo 6 vai dizer que um certo Pedro, ao ver tudo isso, Senhor, Tu lava os meus pés. O mundo, querido, não vai entender o princípio do verdadeiro discipulado, da verdadeira unidade. Mas o perigo é quando a igreja também não entende. Pedro não estava entendendo que Jesus estava estabelecendo um novo padrão. Nós precisamos aprender a romper padrões. E para que a unidade da igreja flua, os pensamentos presos ao que um dia aconteceu têm que cair por terra hoje. Ah, mas agora é assim que acontece? E quem vai ser o sênior mesmo? Só para eu entender. E Deus fala, não, eu vou ser o sênior. E eu vou ter vários pastores que vão conduzir vocês. E vocês vão conduzir outros. E outros vão conduzir. E nós vamos ir. Ah, mas nós queremos Saul. Não tem. Não tem. A maior força de uma igreja é a sua unidade, querido. A maior força da igreja é a sua unidade. Aleluia. Um dia eu estava na mesa com a Bruna e com o Fê. E a Bru falava algo que não saiu do meu coração desde aquele dia. Ela falava assim, eu entendo que para Mogi é um tempo de caminhar sem sênior. O Espírito já estava mostrando o caminho que nós iríamos, queridos. Estar sem sênior não é estar sem governo. É que o corpo está junto ao cabeça de um jeito. O que eu faço agora você não entende. Versículo 7. Você não entende agora. Esse versículo me faz entender que a onda de entendimento, ela não é liga e desliga. Ela é um processo. Esse versículo é especialmente para vocês, pastores. Não espere que todo mundo entenda agora. Não é assim que acontece. Mas daqui a pouco vai começar a invadir. E isso se tornará uma cultura. E aí quando Jesus fala para ele, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele começa a falar o quê?
Senhor, então não só minha cabeça, lava tudo. Vamos ler. Depois disso, não. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não o lavar, você não tem parte comigo. E Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não lavas apenas os meus pés, mas também a mão, a cabeça. O olhar de Pedro para Jesus, em falar: Senhor, o Senhor, o Mestre, o Senhor não pode lavar os meus pés. Esse é o olhar de uma igreja presa ainda na meritocracia. Quem sou eu? Isso é só para eles. Isso eu não faço parte. E Jesus, ele vai mudar tudo isso. Ele fala: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Porque esse novo modelo é de pessoas vazias de todo o ego, que lavam os pés uns dos outros, Pedro. E se você não tiver comigo, você não pode fazer parte disso. Se você achar e buscar pelo mérito, pelo status, pelo cargo, pelo título, poema não é isso, querido. Igreja não é isso. E aí ele fala: querido, Pedro é muito parecido com a gente, meu Deus do céu. Ele errou uma vez, ele consegue errar de novo, parece nós. Ele sai do 8 a 80, ele fala: não, então, entendi, Senhor, entendi. Então agora eu quero que o Senhor lave pé, cabeça, ombro, tudo, joelho, pé. Ele fala: Pedro. Jesus tratando com Pedro, ensina muito às vezes como a gente deve. Tem hora que Jesus fala: vai, Satanás. Mas tem hora que Jesus fala: Pedro, vamos lá, de novo, Pedro. Por que Pedro fala que quer que lave a cabeça, as mãos, os pés? E Jesus fala assim: quem está limpo não precisa mais que lave a cabeça, só os pés. Querido, aqui é a chave do que nós precisamos entender. Aqui são duas expressões gregas diferentes para o lavar. Quando Jesus usa o termo lavar a cabeça, a palavra lavar é banhar. Um banho completo. Jesus está falando assim: Pedro, você já é meu. Eu já, como Deus, já tenho você para mim. Mas aqui eu estou de bacia e toalha na mão. Bacia e toalha na mão é para lavar pés. Agora entenda o porquê disso. Lavar a cabeça é a nossa salvação.
Isso é pela graça. Isso não é a igreja que faz em você. Mas, apesar de salvos, nós caminhamos num mundo que ainda suja, mas não por completo, suja os nossos pés, a nossa caminhada. E aí, nessa terra, Deus estabelece uma mesa posta chamada igreja. Porque Ele sabia que muitos chegariam com os pés sujos. E para isso precisariam de pessoas com toalha e bacia na mão. Nós não podemos fazer nada para salvar ninguém, mas nós temos que estar prontos de bacia e toalha na mão, para lavar e enxugar os pés sujos. Jesus, Deus, Pedro, te banha por inteiro. Aqui eu estou como um servo de todos. Aqui eu só posso lavar teus pés. Lavar os pés é quando um irmão se levanta no meio de um GC e começa a falar assim: minha vida não está fácil. É quando a Feira e o Mateus estão ali com alguém do staff e arrumando as coisas e fala assim: rapaz, estava brigando com meu marido agora há pouco. E você começa a orar para Deus, e Deus fala: ei, a bacia, a toalha já está na tua mão, é só lavar os pés, eles já foram limpos, é só lavar os pés, igreja. Vocês estão felizes ainda? Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os pés de Judas foram lavados? Sim ou não? Sabe o que isso quer dizer, querido? Que tem quem está de toalha e bacia na mão, não escolhe pés para lavar. Esse pé eu lavo. Esse pé, não, esse pé eu não lavo. Queridos, antes de pastorear uma igreja local fixa, em um dos momentos nós fomos para uma missão, eu e Priscila, numa tribo chamada Chaiauitas, na Amazônia peruana. E a gente estava no meio dessa tribo. E em um dos momentos nós fomos para um lugar que tinha um homem que a perna dele estava repleta, mas fechada, de umas bolhas d'água, assim, muitas bolhas d'água, muita. E aí, estava eu, a Priscila e mais alguns missionários e tal. E ele chegou e ele falou assim: eu senti de vir até vocês, para que vocês orem por mim.
Eu estou sofrendo por isso, estou sofrendo. Isso na língua deles lá, e a gente com uma pessoa que traduzia. Eu olhei para aquilo, querido, eu tenho repulso até de... Tem gente que gosta de ver aqueles vídeos de espinha estourando, aquelas... Querido, eu digo... Para mim não dá, não dá. Eu ia contar um negócio, não vou contar, amor. Mas, essa história eu vou. E aí, quando eu vi a perna do cara, eu falei, misericórdia, Jesus. Eu falei, gente, falei para os missionários, vamos orar. Estenda as mãos aí. E a hora que eu ia começar a orar, Deus falou, impõe as mãos. Quase que eu falei assim, amigo, põe a tua mão aí, que eu vou pôr a minha mão aí em cima da tua. Querido, esse não é um padrão de Deus. E eu falei, Senhor, não sei o que vai acontecer com a minha mão, mas eu vou obedecer a tua palavra. Eu coloquei, mas não meti a mão assim, eu coloquei. Eu senti a minha mão pegando fogo assim. A perna do cara, as bolhas começaram a estourar e secar. Nós estamos escolhendo pés para lavar. Esse pé está muito sujo. Esse aqui está muito sujo, deixa para o feio e para a Bru. Esse aqui está sujo, deixa para o pastor João, para a pastora Ana. Esse está sujo demais. Ah não, sujo demais assim, Nego e Ju. Eu quero os limpinhos assim, bonitinhos. Jogar uma aguinha. Jesus lavou os pés de Judas, queridos. Deixa eu falar um negócio para você muito legal. Temos que começar a dar a Deus aquilo que nos custa. Eu estava no final, nós estávamos no final da nossa viagem, quando Deus falou, vocês vão ficar mais um tempo. Imagina, no final da viagem já. Vocês vão ficar mais um tempo em Mogi. Não vão voltar para o Acre agora. Falei, Deus, e agora? Eu vou ficar lá na casa dos meus pais. Imagina, ir e voltar todo dia. Ir e voltar todo dia. E aí o Rafa falou comigo na mesma hora. Falou, Manu, tem um posto de gasolina e tal. Falei, Rafa, tem que me custar, cara, não quero nada. Nada, nem um centavo. Eu não posso escolher os pés bonitinhos, querido, para lavar. Ah, Jesus, há uma presença gloriosa aqui. Quando terminou de lavar, Jesus vestiu a capa e voltou para o lugar dele. E ele falou, entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, eu sou. Pois bem, eu sendo senhor e mestre, fiz tudo isso e lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu não sei se você já entendeu esse texto, da maneira que ele está exposto aqui, assim, de verdade, no profundo. O único que volta a pôr a túnica e a capa é Jesus, querido. O único que volta para o lugar de glória
Ele fala assim: eu, sendo Senhor e Mestre, que vocês têm razão, me despi e fiz. Vocês que não têm capa, túnica nenhuma. Às vezes a gente vai num lugar que nem é nosso, de orgulho e soberba, querido. O único que volta depois de lavar pé a pôr a capa e o lugar de mestre e senhor é Jesus. Presta atenção. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Ele sabia que era. Lembra do começo do texto? Você precisa saber a tua identidade para servir de verdade. Ele sabia que ele precisava se despir de toda a glória. O final do texto nos mostra: ei, se você ainda está de capa, esse lugar não é teu não. Os filhos de Deus são todos de toalha e bacia na mão. Esse é o nosso lugar. O versículo final, Jesus nos ensina quem nós somos de verdade. O único que levanta e volta para a mesa e coloca capa e túnica é aquele que é digno de toda a glória. Nós, igreja do Senhor, continuamos de bacia e toalha na mão.